Nós moramos 3 anos em um carro na Nova Zelândia e no vídeo de hoje vocês vão descobrir o quão vantajoso financeiramente foi isso. Fala galera, nós somos a Nicole e o Eduardo do Mochilar Eu Preciso e então vamos fazer esse vídeo tão aguardado, pelo menos por nós. Porque eu tenho curiosidade de saber o quanto a gente economizou ou não, graças a Campervan. A gente economizou, já vamos dar esse spoiler, a gente já sabia disso. Sim, sim. E eu acho que é o que eu gostaria de ver se eu fosse vocês, assim, pra ter uma ideia mais, assim, ó, na ponta do lápis, o quanto que vale a pena, né, tu morar dentro de um carro. Porque não é fácil, né? Não é fácil, mas é claro, não era qualquer carro, era um carro ali adaptado, uma campervan, que tinha uma cozinha, tinha ali a nossa caminha, os baús pra gente guardar as coisas. Pra quem chegou nos últimos tempos no canal, talvez nem tenha visto, mas a gente vai deixar aqui os vídeos que a gente fez de tour na Campervan. Quem tem o vídeo que a gente mostra como é morar na Campervan, então a gente mostra a nossa rotina, como a gente faz pra tomar banho, como a gente faz pra cozinhar, como a gente faz pra achar os lugares pra dormir. Mas a gente sempre disse que a gente não morava num carro porque, que romântico é morar num carro na Nova Zelândia. Não. Tinha um propósito, né? Se tu quer realmente conhecer a Nova Zelândia, a melhor forma é conseguir se locomover bem por lá. E a melhor forma para fazer isso é ter um automóvel, seja um carro, uma campervan, uma moto, enfim. Dito isso, tem muitos lugares isolados que tu só pode dormir acampando, ou nas cidades as acomodações são muito caras. Ou também, se tu vai morar na cidade, os aluguéis são muito caros. Então a gente buscou essa campervan com o propósito principal de liberdade e economizar dinheiro. E a gente viu que com o tempo a gente poderia não só economizar nas viagens ali nas acomodações e no transporte, ter acesso, né, mais fácil a esses lugares isolados da Nova Zelândia. A gente percebeu que se a gente morasse nessa campervan Em tempo integral, a gente conseguiria economizar muito em acomodações durante os nossos períodos de trabalho. Então vamos começar aí a fazer todos esses cálculos. O Eduardo que sentou aí por algumas horas e puxou lá do fundo da memória. Não, memória não, olhei extrato bancário, olhei tudo. Então aqui tem todos os nossos gastos com a campervan, mecânico, seguro, tudo isso. E tudo que a gente economizou graças a ela, tudo que a gente deixou de gastar graças a ter a campervan. Não vamos contar gasolina, né? Porque gasolina, ou a gente teria um carro de qualquer forma, mesmo se não fosse campervan, ou a gente teria que gastar aí com transporte público, ou teria que gastar com transporte intermunicipal para as nossas viagens, ou ia ter que rachar com os amigos. Então, gasolina seria um gasto de qualquer forma, só que de outro jeito. A gasolina não é cara na Nova Zelândia, vai ficar no litro 1,60, 1,70. O legal desse vídeo é que ele também vai servir como uma breve recapitulação do nosso tempo na Nova Zelândia, porque a gente vai passar aí por vários trabalhos, lugares. Viagens que a gente fez. Exato. Bom, a gente comprou a campervan em setembro de 2019, ali uma semana depois que eu cheguei no país. E a gente pagou o total de $8.000 neozelandeses por ela na época. A menina, a mochileira, ela era inglesa, se eu não me engano. Esse valor que a gente pagou foi o valor que eu juntei em 3 meses de trabalho antes da Nicole chegar, né? Porque eu cheguei aqui antes da Nicole. Aqui? Eu, às vezes eu ainda acho que tô na Nova Zelândia. Cheguei na Nova Zelândia antes da Nicole, passei ali 3 meses em 3 empregos. Aí tem vídeo sobre esses meus primeiros 3 empregos aqui no canal também. E aí, com o dinheiro que eu juntei durante esses 3 meses, pagamos 8.000 na campervan. Então tá aqui, ó, saldo no momento, menos 8.000. Começamos com saldo negativo, então ela nos custou $8.000. E ao longo desse vídeo, esse saldo ele vai subindo ou diminuindo aí, vocês vão ver em tempo real, à medida que a gente vai falando os gastos e economias. Bom, em seguida que a gente comprou a campervan, não deu uma semana a gente já estava trabalhando. Seria este o meu primeiro emprego na Nova Zelândia. E foi a partir daí, neste emprego, que eu consegui ir pagando semanalmente ali um valor que seria a metade do meu valor da campervan pro Eduardo, já que ele, enfim, né? Então no fim ficou 50-50. Inicialmente era eu paguei. Exatamente. E esse primeiro emprego, nós economizamos graças à campervan $480. Isso porque era um vinhedo, né, que a gente pagava $30 por pessoa para dormir na campervan, ao invés de $70 para dormir em cabines. Então não tinha outra opção de acomodação, então era ou campervan ou cabine. E graças à campervan economizamos $480. Todos esses valores que a gente tá falando aqui são em dólares neozelandeses, não são em dólares americanos. Saindo desse trabalho, nós fomos pra colheita de cerejas. A gente pagava 20 pra dormir na campervan, ao invés de 80 pra dormir numas caravanas velhas, que é tipo como se fosse um trailer, assim, uma espécie de trailer
bem velho. Que quem não tinha, os mochileiros que não tinham camper van tinham que dormir lá. E até tinha suas vantagens, tinha eletricidade e tudo, mas era muito caindo aos pedaços, então teto furado e tal. E mais caro, né? Então, graças a isso, nós economizamos durante essas 6 semanas $360. Quando acabou a colheita, nós fizemos a nossa primeira road trip pela Nova Zelândia. Passamos 10 dias viajando ali pela Ilha Sul, fomos de Wanaka até Christchurch. Lembra dessa viagem? Lembro. Ou não? Lembro. Foi a viagem que a gente fez ali pelo sul, a gente foi até em Sim, Invercargill, total, depois a gente lembro. passou pelas cachoeiras ali do Não Catlins precisa me National explicar que eu Park lembro. e chegamos em Christchurch. Eu lembro. Depois a gente foi para as Filipinas. Sim. E aí, nós vamos ter que fazer uma estimativa aqui, porque se a gente fosse fazer essa mesma viagem, é inevitável que tu precisa alugar um carro no mínimo. Mas o mais indicado e o que nós faríamos caso nós não tivéssemos uma camper van seria alugar uma camper van. Porque sai meio que elas por elas, mais barato, provavelmente, tu alugar uma camper van do que tu pagar o deslocamento entre as cidades com aluguel de carro e pagando hospedagem nas cidades. Então, chutando baixo o preço de uma camper van mais barata possível, com um seguro básico, chutando baixo, certo? Chutando baixo mesmo, $120 por dia, $120 neozelandeses por dia. Então, graças a não ter que alugar uma camper van, a gente economizou durante esses 10 dias $1.200 neozelandeses. Depois que a gente voltou da nossa viagem, nessa época, a gente ficou morando integralmente nela por 9 dias na cidade de Christchurch. E aí a gente ficou num camping que era totalmente gratuito. A gente conseguiu um emprego temporário ali de uma semana, só até achar algo melhor, numa fábrica de ração para cachorro. Então a gente trabalhava de manhã, ia lá, tomava banho depois que saía do trabalho, porque era um trabalho nojento, a gente ficava ali cortando carne. Tomava banho no próprio trabalho. E voltava lá pro camping gratuito, ficava lá, cozinhando lá. E aí, pesquisando agora para esse vídeo aqui, eu vi que se eu fosse pegar um Airbnb, assim, para passar esses 9 dias, seria por volta aí de $60 por dia. Então, $540 neozelandeses foi a nossa economia nessa época. De lá, nós fomos pro norte, nos mudamos para a cidade de Blenheim, que foi uma das cidades que a gente passou mais tempo na Nova Zelândia, mas essa foi a primeira vez que a gente se mudou para lá. E lá tivemos nosso primeiro gasto, porque como a gente fez a viagem para as Filipinas, nosso carro ele ficou parado muito tempo e a bateria dele meio que morreu. Então quando a gente voltou, toda vez que a gente ia ligar, a gente tinha que fazer ali uma chupetinha para o carro pegar. Daí a gente teve que trocar a bateria e isso nos custou $135 neozelandeses. Lá em Blenheim nós moramos na casa daquele brasileiro falcatrua aí, que a gente já contou pra vocês a história várias vezes. Já fizemos um vídeo sobre como foi a nossa pandemia, porque essa época aí foi bem o início da pandemia, então a gente ficou ali em lockdown nessa casa. E apesar de eu falar que a gente foi pra uma casa, na verdade a gente usava a cozinha, o banheiro da casa, mas a gente pagava pra ficar no jardim ali, né? Estacionado com a camper van, dormindo na camper van. Sim, e a gente pagava 100 por pessoa. Era muito caro. Era muito caro, 100 por pessoa. E se a gente tivesse ficado num quarto dentro da casa, seria 150 por pessoa. Nós ficamos lá 20 semanas, porque a gente meio que ficou preso por causa do lockdown, não podia se mudar e tal. Esse brasileiro, ele fez muito dinheiro em cima da gente, porque ele super lotou aquela casa com mochileiros que precisavam de lugar pra ficar durante o lockdown. Ah, sério, é muito falcatrua aquele cara. E aí a gente ficou 20 semanas lá, pagando $200 ao invés de 300, e isso nos deu uma economia aí de $2.000 neozelandeses. Bem considerável, né? Apesar de estar pagando muito caro de qualquer forma. Sim. Durante esse tempo que passamos lá, fiz a primeira revisão do carro, então foi só ali a troca de óleo, troca do fluido de freio, assim, a troca dos fluidos ali, né? Eles dão uma geralzona assim no carro para ver se não tem nada muito crítico. Então isso nos custou $120 neozelandeses. E quando saímos de lá, fizemos a viagem onde nós começamos o Mochilar Eu Preciso. É verdade. Em agosto de 2020. A gente fez ali uma road trip ali pelo norte da Ilha Sul, descendo pela costa oeste, passamos por muitos lugares lindos. Lake Madison, Hokitika, Abel Tasman. E aí, se tu for descer aí lá no nosso Instagram, as primeiras fotos são dessa road trip. Porque a gente começou a postar, a gente só postava foto de paisagem, a gente nem aparecia, né? E aí foram 11 dias de viagem, novamente economizando aí $120 por dia, dá $1.340 economizados. Depois de lá, nós fomos trabalhar num viveiro de plantas e lá a gente também ficava estacionado, podendo usar ali uma cozinha que tinha, uma área com cozinha e banheiro. E lá nós pagávamos 80 por semana para ficar com a camper van estacionada lá. $40 cada um. E se a gente fosse procurar um quarto para ficar ali na cidadezinha ao redor, seria no mínimo do mínimo $200 por semana para
pra conseguir por aí. Se a gente desse muita sorte, talvez menos, mas aí tô botando um preço que é o que a maioria paga, né? $200 por semana por um quarto e uma casa compartilhada. E teríamos que gastar mais com a gasolina, né? Pra ir e voltar do trabalho. Porque lá a gente já... A gente só acordava, caminhava 1 minuto e estava lá. 9 semanas trabalhando lá, economizamos $1.080 neozelandeses. Enquanto estávamos lá, o Warrant of Fitness, o WOF, que eles chamam, expirou pela primeira vez. O que é o Warrant of Fitness? É um certificado que tu tem que fazer ali pro teu carro para dizer que ele tá ok para andar pelas estradas neozelandesas. Tu tem que fazer isso uma vez por ano, se teu carro for aí depois dos anos 2000. Se for antes, fabricado antes, tu tem que fazer 2 vezes, uma vez a cada 6 meses. E o nosso era 2007, então a gente tinha que fazer uma vez por ano. Essa vez foi a primeira vez que expirou, então tu tem que levar em um mecânico credenciado. E lá o cara, ele inventou aí umas carochinhas. Então eu gastei $70 para fazer, tu tem que gastar 70 para fazer a inspeção. E ele inventou lá que tinha um bagulho na suspensão, umas borrachas que estavam muito gastas que tinha que trocar. Então tu pode cair na mão de um mecânico que vai inventar problema para ele ganhar dinheiro, ou tu pode simplesmente passar de primeira. Esse aí eu acho que inventou. E nos custou bem caro. Custou $580 neozelandeses. Foi a vez que talvez a gente mais tenha gasto, assim, né? Com mecânico, E não foi nada, assim, obrigatório. Era obrigatório para poder rodar, mas talvez se eu tivesse levado em outro mecânico, ele teria dito que estava tudo bem, entendeu? Não era algo que afetasse o carro ali, que eu sentisse dirigindo o carro. E essa partezinha de borracha que ele trocou, na verdade, era bem barato. Era tipo $40 cada uma, porque tinha trocado os dois lados. Só que a mão de obra é que saiu $500. E aí se foi aí, né? Foi aí um total de $580. Inclusive, depois que eles trocaram esse bagulho lá, eu tive que voltar lá porque eles tinham deixado o fluido de freio vazando e eu ia ficar sem freio. Acendeu a luz do freio ali e tal. Claro, eles consertaram de graça, né? Porque foi erro deles. Daí nós fomos trabalhar numa fazenda de maçãs. A gente fazia um trabalho que era desbaste de maçãs. E lá, durante esse período, a gente morou num camp que ficava próximo desse lugar e pagávamos $65 por semana. A alternativa seria pagar um quarto, que sairia aí novamente $200 por semana. Então, por essas 3 semanas, curtas 3 semanas que trabalhamos lá, economizamos $405 neozelandeses. De lá, nós fomos para a colheita de cerejas, que oferecia a mesma que a gente tinha trabalhado no ano anterior, só que esse ano eles estavam oferecendo acomodação gratuita, independente de como fosse. Campervan, barraca, trailer, então não interessa aqui, porque a gente teria pago 0 de qualquer forma. Depois nós fomos trabalhar na colheita de maçãs. Ficamos então numa pequena fazenda ali familiar. E aí não interessa, na verdade, quanto a gente pagava pra ficar lá, porque a gente isso não passava pela campervan. A gente tinha um quarto lá, todo mundo que trabalhava nesse lugar tinha um quartinho. Tipo um grande celeiro, e aí tinha uns quartinhos ali e a gente pagava pra ficar no quarto. Então, exato. Realmente, Não interessava. Mas só por curiosidade a gente pagava 100 por semana pra dormir nesse quarto. Chegando para trabalhar nesse lugar, um dos nossos pneus, eu olhei assim, tava com um prego gigantesco. Então foi a primeira vez que a gente furou um pneu lá. Na verdade, ele nem esvaziou, porque o prego entrou tanto que tapou o furo, assim, de tão fundo que foi o prego. E isso foi $60 por um pneu novo. E acho que 2 dias depois a lâmpada do farol queimou. E aí foi $25 por uma lâmpadazinha nova também. Ao fim da colheita de maçãs, nós fizemos uma viagem, lembra por onde? Cathedral Cove, lá pelo norte, a costa leste ali também, praias muito lindas. Eduardo falando como se eu não lembrasse de nada, né? Lembra? Tu convenhamos, tua memória não é... A minha memória não era, mas se tu fala uma coisinha ali, já vou lembrar. Então foi 7 dias, economizando 120 por dia, $840 de economia. Olha, estamos no negativo menos 745, então a campervan tá quase se pagando aqui. E em quanto tempo? Que período foi isso? Março de 2021. 1 ano e meio de campervan. Depois dessa viagem nós voltamos lá pra Blenheim, na Ilha Sul. Voltamos pra mesma casa que a gente tinha ficado no ano anterior, na pandemia, só que daí a gente falou, não, a gente só vai voltar se a gente pagar menos. E aí a gente voltou pagando $75 cada um pra dormir ali no jardim e usar a casa ainda. E a gente fez isso porque lá era o lugar mais barato, surpreendentemente. Blenheim é uma cidade que as acomodações são muito caras. E a gente estava teoricamente chegando no fim do visto, a gente queria economizar muito. E aí nós ficamos 6 semanas lá e economizamos $900, porque o quarto, se a gente fosse dormir dentro da casa, ainda seria $150 para cada um. E veja bem, o saldo ficou positivo. A campervan oficialmente acabou de se pagar. Ela podia pegar fogo que não importava. Que teria valido a pena. Teria valido a pena, ela se pagou. Chegamos no saldo mais... Não poderia pegar fogo porque todas as nossas coisas estavam dentro. Daria um prejuízo, né? Mas um dos nossos pneus estava bem careca. E aí eu tive que trocar, nós tivemos que trocar.
menos 60 dólares. Durante esse período furou um pneu, então foi 25 para consertar, não tive que trocar o pneu, foi só um conserto ali do furo. E também paguei por uma nova revisão, que foi 145 dólares. Aí trocar o óleo, trocar os fluidos ali do carro e tal. Voltou a ficar negativo. Aí renovaram nossos vistos e a gente decidiu que não, a gente não ia seguir lá, a gente ia alugar um quarto numa casa pela primeira vez. Até pra passar o inverno, né? Porque passar o inverno na campervan não é fácil. Não é, e a gente já tinha experienciado isso naquela mesma cidade, né? Que a gente tinha passado o inverno lá. Temperatura menos 3, menos 4. A gente acordava com a campervan congelada, era muito difícil. E de fato nos mudamos para uma casa, e a nossa primeira casa na Nova Zelândia, tem vídeo no canal aqui, e aí não faz diferença, né? Porque a gente pagava por um quarto lá, a campervan não servia pra gente dormir. Mas aí vai ficar super positivo. Porque nós viajamos no fim desse período lá na casa que a gente ficou, viajamos durante um mês pela Ilha Sul da Nova Zelândia, foi 30 dias. Então a gente estima 120 dólares por dia, que nós economizamos 3.600 dólares neozelandeses. Então realmente, quando a gente viaja tendo a campervan, tu economiza muito dinheiro, né? Dependendo da duração da viagem, tem a intenção de viajar pela Nova Zelândia de campervan, daqui a pouco vale mais a pena fazer os cálculos ali se não vale mais comprar uma do que alugar uma. Dependendo do tempo. Passando aí dos 30 dias de viagem, pode valer mais a pena, com certeza. De repente, a gente sabe que tá mais caro agora os preços de campervan, mas mesmo assim, dependendo... Aí fechou mais um ano depois do outro Warrant of Fitness, então eu tive que pagar 70 dólares pela inspeção e dessa vez não teve problemas, então não tive que gastar com mecânico. A gente trabalhou na fazenda de lúpulo, onde não pagávamos nada para ficar num container, então novamente não importou. Não importou a campervan. E de lá fomos para um novo trabalho na colheita de cerejas, aí terceiro ano na colheita de cerejas, meu trabalho favorito na Nova Zelândia. Pedindo música. Só que aí a gente foi para uma outra companhia, né, um outro lugar. E lá nós tínhamos a opção de ou ficar na campervan, dormir na campervan, ou alugar uma das tendas. E aí, em nome das costas da Nicole, que já estavam gritando, principalmente também para ter energia elétrica, para criar conteúdo e tal, gravar vídeo. Exato. Ficou alguns dias, então, na campervan e depois a gente se mudou pra tenda. Bom, saindo desse trabalho, a gente fez a nossa maior viagem pela Nova Zelândia. A gente ficou viajando 45 dias pela Ilha Sul. Chegamos a ir para a terceira ilha da Nova Zelândia, Stewart Island, também tem vídeo aqui no canal. E aí, neste período, poxa... Toda essa viagem tem uma playlist aqui da Road Trip que a gente fez. Essa viagem foi muito legal, né? A gente conheceu muitos lugares, muito massa, né? Foi. E aí, 45 dias vezes 120 dólares neozelandeses por dia, economizamos aí 5.400 dólares. Então, essa viagem certamente valeria a pena comprar uma campervan se a gente não tivesse, né? Olha aí o gasto que ia ser para alugar uma. E nessa viagem especificamente, eu acho que é a que tu mais precisava de uma campervan, né? Porque a gente foi pra muitos lugares muito isolados, assim, que não tem hotel, não tem nada que tu possa ficar, assim. E camping, digamos, tu tem um carro e vou só comprar um carro e uma barraca. É bem restrito, assim, os lugares que eles permitem que tu acampe, assim, de graça, né? Então, ter uma campervan é realmente o que vai te dar liberdade total. Terminado esse rolê de despedida pela Ilha Sul, nós fomos até a cidade de Te Puke trabalhar na colheita de kiwis. Fica ali no litoral norte ali da Ilha Norte da Nova Zelândia, então fomos do sul até o norte. E lá nós ficamos numa casa, né? Alugamos um quarto para aguentar aí a puxada da colheita, que não é fácil. Então, de todo esse nosso período de mais de 3 anos na Nova Zelândia, foi a segunda vez que a gente alugou um lugar para ficar, que não a campervan. E aí, novamente, a campervan não fazia diferença, né? Ela era só um transporte até o trabalho, não nos ajudava a economizar com a acomodação. Porque a gente pagava muito barato nessa casa, inclusive. Quem quiser saber como que a gente conseguiu pagar tão barato, que a gente pagava aí... Esse vídeo é maravilhoso. 100 dólares. 100 dólares, nós dois, né? Era um negócio absurdo, assim, era ridículo. Tá aqui o vídeo... Esse vídeo é sensacional. A gente se emocionando quando a gente conseguiu esse quarto. A gente sem acreditar que... Não, era... Esse vídeo é sensacional. Esse vídeo é muito bom. Gente, não pode ser. Casa com vista pro mar, será? Eu tô tendo um ataque de riso aqui. Calma, que a gente não saiu da propriedade ainda. Eu tô chorando de rir, cara. Olha que eu tô chorando de rir, cara. Não é possível. Não é possível. Vocês acham que a gente ganhou na loteria ou que a gente caiu num golpe? Olha, Eduardo. E durante esse período aí que nós passamos a colheita de kiwis, compramos 2 pneus novos, então menos 130 dólares.
Fizemos a troca dos fluidos novamente, menos $155. Tive que comprar outro farol, que outro farol queimou novamente, menos $25. E ao finalizar a colheita, nós viajamos durante 30 dias para ver o que faltava ali na Nova Zelândia. E aí foi 30 vezes 120, $3.600 economizados novamente. Eu acho que vale dizer que, eu até estava refletindo aqui, que esses dois lugares que a gente, as duas vezes que a gente alugou um espaço, claro, tinha muito a ver com o nosso desgaste, com o clima, daqui a pouco inverno, muito frio, mas também esses trabalhos que a gente estava na época em que a gente alugou um quarto, eles não forneciam um local pra gente morar. No caso, assim, a gente não poderia estacionar a nossa camper van no trabalho, como a gente fez em vários outros lugares. Foram os únicos dois, né? Foram praticamente os únicos dois, as únicas fazendas. Certamente, se eles nos dessem a opção de ficar na camper van, a gente teria ficado. É isso que eu tô pensando, é por isso que eu fiz essa analogia. Ao finalizar essa última viagem aí pela Nova Zelândia, nós voltamos pro Brasil depois de mais de 3 anos que a gente ficou na Nova Zelândia, porque teve Covid, eles foram renovando os vistos ali, a gente ficou muito mais tempo do que inicialmente o visto permitiria ficar, mas eles foram renovando, a gente foi ficando e trabalhando e voltamos pro Brasil depois de 3 anos para visitar nossas famílias, amigos, comer bem. E a gente não queria vender a camper van, porque eles recém tinham aberto as fronteiras, então os mochileiros recém estavam começando a entrar e o mercado, os preços não estavam aquecidos, então a gente ia vender por um preço abaixo do que ela valia naquele momento. E olha que decisão acertada. Como vocês vão ver aí pro final do vídeo, foi uma decisão muito acertada, porque depois a gente conseguiu vender por um valor muito bom. Inclusive, durante ali o lockdown, o auge do lockdown, tinha mochileiro indo embora da Nova Zelândia que tinha comprado campervan por $10 mil, que estava vendendo por $1.000, $2.000, porque tava tendo que voltar pro país e não tinha quem comprasse, né? E aí, deixando a campervan nesse storage, por 5 meses, eles nos cobravam $130 neozelandeses para ficar lá. Então nós gastamos durante esse período... Esse valor. Sim. $650. Aí nós acabamos retornando para Nova Zelândia antes de vir aqui para a Austrália. A gente foi do Brasil para Nova Zelândia, pagamos um novo Warrant of Fitness, que foi $70. Durante essa inspeção, eles disseram que a gente tinha que trocar um pneu e ver um desbalanceamento dos freios ali. Então, para resolver isso, eu tive que trocar as pastilhas dos freios da frente. Então, trocamos um pneu, mais pastilha de freio, menos $330. Também renovamos o nosso selo de self-contained, que é o que permitia a gente ficar nos campings, e ele tinha expirado, então ele teve toda uma validade longa aí, que durou todo o tempo que a gente ficou na Nova Zelândia, só que ele venceu ali no final de 2022. E aí quando a gente chegou em janeiro de 2023, agora de volta na Nova Zelândia, a gente teve que renovar, custou $100 para renovar esse selo, e aí tá válido até 2026, 27, eu acho, uma coisa assim. E nessa última passagem pela Nova Zelândia, aí sim nós fizemos oficialmente a nossa última viagem. Só que não foi assim uma super viagem, porque a gente viajou um pouco sim, mas foi mais ficar na campervan morando, a gente ficou trabalhando, fez o nosso e-book, inclusive aí vamos fazer mais um jabá aqui, né? Aproveitar que a gente está falando da Nova Zelândia, a gente tem 2 e-books, um sobre como conseguir o visto, que nos permitiu trabalhar na Nova Zelândia durante todo esse período, que é o Work Holiday Visa. Um excelente e-book, muito bom mesmo, tudo que tu precisa saber para conseguir o visto e dicas de como aplicar para o formulário, porque é um visto muito concorrido. E mais do que isso, os primeiros passos no país e as nossas experiências e os contatos de trabalho também é um excelente e-book. E temos o outro e-book que nós fizemos em janeiro desse ano, que foi depois de ter zerado a Nova Zelândia. Então a gente fez um e-book completaço sobre viajar na Nova Zelândia. Então todas as dicas dos melhores lugares para tu ir, sugestões de roteiro, como viajar. Então se tu não tem carteira de motorista, não pode comprar uma campervan, como é pegar carona, os ônibus de tour que existem por aqui. Então tá um super e-book completo sobre viagem na Nova Zelândia. O link para os dois estão aqui na descrição. Então clica lá e vai conferir, que com certeza vale a pena se tu tá vindo pra cá. Pra cá não, Eduardo. Pra Nova Zelândia, é isso. Ainda faremos pra Austrália também, mas a gente recém tá chegando aqui, então a gente só faz quando a gente tem propriedade pra falar das coisas, né? É muito bizarro como a gente fala aqui achando que é Nova Zelândia ainda. Jabá feito, e morando na campervan durante esse tempo que a gente fazia esse e-book, nós economizamos $1.200 neozelandeses. Mas antes de falar por quanto que nós vendemos a campervan, a gente vai falar de alguns gastos que a gente teve ao longo desse período também, que fazia mais sentido botar aqui no final para botar tudo junto, né, em vez de falando aos pouquinhos. Então na Nova Zelândia existe uma balsa que tu paga para atravessar entre a Ilha Norte e a Ilha Sul. Então se tu for atravessar, tu pode atravessar só tu ali,
caminhando, entrar na balsa, ou se tu tiver um carro, tu vai ter que pagar. Então a gente teve, como a campervan a gente tinha esse gasto de ter que pagar para ela atravessar de balsa também. E aí, ao longo de todo esse período que a gente passou, a gente atravessou 4 vezes de balsa entre as ilhas. Cada vez que a gente ia, era aí $150 aproximadamente que a gente tinha que pagar para a campervan atravessar com a gente. Então, menos $600. Lá do mês que a gente comprou, em 2019, até a nossa venda da campervan em 2023, foram aí 52 meses. E durante esses 52 meses, a gente teve que pagar 52 rego. Tivemos que pagar o rego. O rego é tipo... é o IPVA da Nova Zelândia, assim, é tipo o licenciamento do carro. Então, além do Warrant of Fitness, que é para dizer que o carro está apto a andar nas estradas, você tem que pagar ali o licenciamento para o governo, que é bem barato. Saía aí por volta de $11 por mês. Então, 52 meses, $11 por mês, menos $572 neozelandeses. E o maior gasto que a gente teve foi com seguro, porque durante todo esse período nós pagamos um seguro, desde o primeiro dia que a gente tinha a campervan até o último dia. E a gente nunca usou o seguro. Pra não dizer que a gente não usou... Usamos uma vez, Usamos uma vez pra chamar o cara pra trocar o pneu pra nós. Porque eu pensei, pô, já tô pagando isso há 2 anos. Furou o pneu, eu não vou trocar esse pneu. A gente tava na fazenda. A gente tava na fazenda, tinha acabado de sair de 10 horas de trabalho do vinhedo, tava exausto. E aí foi a única vez que a gente usou o seguro. Então, o que é bom, né? Ninguém quer usar seguro, mas ao mesmo tempo tu olha isso aqui, eu fiz a conta, meu Deus, a gente pagou tudo isso pra nada. Mas é bom, faça um seguro de vida, faça um seguro de saúde, seguro de carro, que é bom. Então 52 meses, $78 por mês. Sabe quanto a gente gastou de seguro? $4.056 neozelandeses. A gente também tinha, nesse valor, estava incluso uma assistência de estrada. Então se o carro quebrasse no meio da estrada... Isso era absolutamente importante, né? Iam lá, é bem isolado, né? Então o guincho ia lá e nos buscava e tal. Então essa foi a grande preocupação da gente ter seguro. Mas, como a gente tinha uma campervan maravilhosa, que a Nunca gente já nos comprou pensando nisso, a gente não comprou a campervan pensando, vamos passar perrengue. Não, a gente vai comprar uma boa campervan pra não passar perrengue. Então a gente não tem perrengue de estrada. Vocês podem ver, ao longo desse vídeo foram pouquíssimos os gastos com o mecânico, né? E foi mais manutenções inevitáveis, que é trocar pneu, trocar bateria, trocar o farol, trocar pastilha de freio. E aquele blá 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 que o cara inventou lá da suspensão, né? Sim. Mas ela nunca nos deixou na mão. O Gandalf tá no nosso coração pra sempre, porque ele foi uma excelente campervan que nos ajudou a desbravar muito a Nova Zelândia por todas as estradas e nem atolar ele atolava. Na época a gente decidiu pagar mais por uma campervan, mais do que a maioria dos mochileiros pagava, justamente com essa... Pra não ter preocupação e dor de cabeça. Né? E esse pagamento a mais lá em 2019, resultou em receber a mais quando a gente vendeu a campervan. Mas antes de falar por quanto que a gente vendeu, olha aqui o saldo como é que tá. Tá mais $7.592. Então vocês podem ver que se ao final de todos esses gastos e economias a gente tocasse fogo na nossa campervan e não pegasse o dinheiro do seguro, mesmo assim, ela teria se pago aproximadamente 2 vezes, né? A primeira ali quando foi de menos 8.000 a 0 e a segunda agora de 0 até mais 7.592. Então mesmo se a gente não vendesse ela, olha só quanto que ela nos ajudou a economizar. A gente já sabia disso o tempo todo, a gente sempre falava, nossa, que demais quando a gente sentar e fazer os cálculos de quanto a gente economizou, porque a gente sabia que a gente estava economizando, a gente sabia que a gente tinha feito uma boa escolha. Mas vale também reforçar, mais uma vez, que não foi fácil, gente, não é pra todo mundo viver numa campervan, a gente passou por vários apertos, assim, no sentido de que não era perrengue, né? Até pra algumas pessoas vai ser considerado perrengue. A gente passou frio, cozinhar na chuva, no vento. Não descansar propriamente depois do trabalho, não ter energia elétrica. Ter que usar banheiro de fossa. Às vezes ficar dias sem conseguir tomar banho. Então, teve muitas coisas maravilhosas, mas também não foi fácil, sabe? A gente sabia que a gente estava ali fazendo algo por um propósito maior. Exato. Que era a nossa economia. Que era o que a gente queria muito, né? E quem viu o vídeo aí da nossa venda da campervan, que é um vídeo muito emocionante, né? A gente chorando naquele vídeo. Parece armado, né? Mas eu comecei a dirigir aqui e comecei a chorar. E olha que é muito difícil o Eduardo chorar. É muito pontual mesmo. São muitas memórias aqui nesse carro, né? Foi um período muito feliz que a gente passou. Ai, agora eu vou chorar. E viver tudo isso juntos, viajar 52.000 quilômetros durante mais de 3 anos,
Nós vendemos o Gandalf por 11.900 dólares neozelandeses, obtendo um lucro de 3.900 do valor da venda. E por que isso? Porque, Nicole e Eduardo foram gananciosos e quiseram vender muito mais acima? Não, gente. Porque o mercado mudou tanto nesses últimos anos que a gente teve a possibilidade de vender por esse valor. Que, inclusive, estava abaixo da média de que a maioria estava vendendo. Eu não diria que estava abaixo da média que estavam vendendo. Estava na média da venda, mas eu acho que a gente anunciou por um preço justo dado o mercado, porque muita gente estava anunciando campervans piores do que a nossa por preços mais elevados, 14 mil, 13 mil, e provavelmente não vendia por aquele preço. Então a gente anunciou por um preço realista, um preço que a gente não precisasse negociar. Então realmente o preço que a gente anunciou foi o preço que a gente vendeu. A gente vendeu para uma neozelandesa, na verdade, nem foi para um mochileiro, nem foi para um seguidor, apesar dos seguidores muitos terem demonstrado interesse, poucos tinham dinheiro para pagar. Poucos tinham dinheiro ou estariam no momento apropriado ali na Nova Zelândia, e na mesma ilha, e na mesma cidade que a gente. Nós também, se a gente tivesse chegado na Nova Zelândia, eu também não teria 11.900 para pagar numa campervan. Óbvio que não. Então, realmente era um momento complicado para os mochileiros, tá complicado, até por isso que a gente... Aqui na Austrália, se a gente for comprar campervan agora por essa volta, também a gente vai pagar um valor muito mais elevado do que a gente pagaria anos atrás. Então a gente sabia que a gente precisava vender a nossa na Nova Zelândia por um valor mais elevado para justamente conseguir pagar aqui, porque todos os valores na Austrália e Nova Zelândia estão elevados. Muito porque tem muito mochileiro chegando ao mesmo tempo, mas também porque o custo de vida nesses países aumentou muito. Então tem muita gente, não apenas mochileiros, mas locais, australianos e neozelandeses, que estão comprando campervans para viver nelas ao invés de pagar aluguel. Então esse é o fator principal para causar essa elevação nos preços. O que no fim nos ajudou muito, né? Porque a gente conseguiu aí pegar uma grana muito boa de volta para chegar aqui na Austrália. Foi esse dinheiro da campervan que ela nos pagou que nos ajudou aqui a pagar as passagens para vir para cá, para se estabelecer, né? Pagar os cursos que a gente fez ao chegar aqui e tal. Então, finalizando esse longo vídeo aqui... Pra quem chegou até aqui... Pra quem chegou até aqui, eu teria curiosidade de ver, mas também foi muito legal recapitular aí as nossas idas e vindas pela Nova Zelândia. Brevemente. Né? Acho que vale também, dá pra compartilhar aqui no vídeo também a nossa live da nossa trajetória pela Nova Zelândia. Essa live tá completaça, a gente já vai mais a fundo nessa trajetória longa aí da Nova Zelândia. Então vale a pena aí pra quem tem curiosidade de saber mais informações, essa live tá bem completa. Então, somando o valor da venda, 11.900, com o quanto nós deixamos de gastar ao longo de todo esse período, graças à nossa campervan, nós conseguimos economizar um total de 19.492 dólares neozelandeses. O que dizer desse valor aí? Quer converter? Quer converter para quem tá ter uma ideia? Pro real? Dá mais de 60 mil reais atualmente, assim, valores atuais dá mais de 60 mil reais. Então, o que dizer sobre isso? Novamente, a campervan, além de nos permitir muita liberdade, ela tinha o propósito, e o propósito financeiro, né, de nos proporcionar mais dinheiro para fazer o que a gente mais ama, que é viajar. Então, as pessoas, às vezes, elas... o que a gente cansou de ver de seguidor, quanto de amigos, de outros mochileiros, vocês fazem umas economias nada a ver, não sei o que, não sei o que. Gente, tudo tem um propósito. E o propósito é que esse dinheiro a gente podia ter gastado o tempo inteiro, ter ali um quarto legal, num bairro legal, com mais conforto, com mais isso, com mais aquilo. Mas esse dinheiro ele serve um propósito, que é viajar, que é ter mais experiências. Claro que, mais uma vez, vai do propósito de cada um. Talvez a tua prioridade seja ter um quarto confortável e isso vai fazer bem pra ti, pra tua saúde mental e tudo. Mas talvez vendo esse valor expressivo, assim, num cálculo na ponta do lápis, talvez as pessoas também, talvez elas repensem talvez o que é mais importante pra elas ou não, né? Porque às vezes... Eu acho que muita gente tem assim a impressão, tipo, não, só vou pagar 50 dólares a mais aqui, vou ficar aqui. Mas no final só que a longo prazo, olha o efeito que isso tem, né? Então é algo que realmente, às vezes, tu precisa visualizar para conseguir entender algumas coisas que talvez possam parecer pão durice, mas que na verdade tem um propósito maior, né? Que é justamente viajar, porque mochilar eu preciso e não somos ricos.
Deixa teu like pra valorizar o trabalho que foi fazer esse vídeo, principalmente o Eduardo que ficou Só- horas calculando. Só essas contas foram 3 horas aí, ó. E mais um tempão pra gravar e editar. Então dá esse apoio aí pra gente, deixa teu like, compartilha com alguém que vá curtir assistir um vídeo desse, que vai fazer sentido pra essa pessoa. E comenta aqui embaixo o que tu achou desse cálculo, né? Se tu mudou de ideia, moraria numa campervan, se já moraria, agora só reforçou mais a tua vontade. Ou vai meio termo, um pouquinho aqui, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, deixa aqui tua opinião. E se inscreve no canal, por favor, se não tá inscrito, porque nos ajuda muito. E é isso, faz tudo aí que puder pra engajar com a gente e até o próximo vídeo. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau! O Grêmio, assim, não. Quando tu não espera nada dele, é aí que não vem nada mesmo, entendeu?